Olá pessoal, eu sou o Caco e eu vou resolver mais um problema para vocês, tá? Eu estava resolvendo aqui a aula, né, do curso Mima e eu caí nessa equação aqui. E daí eu fiquei pensando, pô, mas como é que resolve essa equação? Então a primeira coisa que eu pensei foi fazer o quê? Fazer como a gente resolve uma equação incompleta do segundo grau. Você isola o x e passa para o outro lado como mais ou menos raiz quadrada. Por exemplo, assim, ó, x à quarta é igual a menos 4. Aí você pega e coloca x ao quadrado é igual a menos 4. Então vai ficar aqui x ao quadrado é igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 4. Bom, menos 4 é um número complexo. Isso daqui eu posso escrever como? Esse menos aqui vira o i, né? Então fica mais ou menos. Raiz quadrada de 4 é 2 e o menos aqui vira o i, ó. Então ficaria mais ou menos 2i. Aí eu faria isso de novo. Seria assim, ó, x é igual a x ao quadrado é igual a 2i e x ao quadrado é igual a menos 2i. Mas depois eu parei e falei, não, acho que não é por aí não. Tá? Tem um jeito mais fácil de fazer isso. Tem. Qual que é? É assim, ó, é utilizando a informação que a gente tem lá de números complexos. Então, ó, x à quarta, tá? É menos 4 mais 0i. É um número complexo. Esse número complexo ele pode ser escrito em forma na forma trigonométrica. Como é que é na forma trigonométrica? Então, primeiro vamos olhar onde é que está esse número complexo aqui no plano de Argand-Gauss, né? Ou plano XY mesmo, tá? Então, o x vai ser o quê? Menos 4, então aqui menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, aqui. E o y é zero. Então, quer dizer que é um número complexo que está localizado aqui. Então, o afixo é esse aqui, certo? Bom, eu coloco esse número complexo da forma trigonométrica, ou também chamada forma polar. Daí fica assim, ó, z à quarta é igual a quê? Então, o número complexo na forma polar, ele fica assim, ó, tá? O número complexo na forma polar é o módulo vezes cosseno do argumento mais i vezes seno do argumento. Mas calma aí, qual que é o módulo, qual que é o argumento? Então, o módulo é a distância aqui da origem até a ponta aqui. E nesse caso aqui, o módulo é 4. Tá? O módulo é 4. E o ângulo e o argumento, qual que é? É o ângulo a partir daqui do eixo x. Então, esse ângulo aqui seria o quê? 180 graus, né? Ou pi radianos. Entendeu? Então, eu vou reescrever aqui. Ó. Então, vai ficar assim, ó, x à quarta. Então, agora escrevendo na forma trigonométrica, vai ser o quê? 4 vezes cosseno π mais i vezes seno π. Certo? Ah, agora sim, eu pego esse 4 que está aqui como expoente e jogo para o outro lado como raiz quarta. Ah, mas daí tem que jogar o mais ou menos? Não, não jogo mais ou menos. Fica só assim, ó, x é igual a raiz quarta de 4, tá? De tudo, né? 4 vezes cosseno π mais i seno π. Mas como é que resolve isso aqui? Como é que tira a raiz quadrada de número complexo? Então, eu vou tirar a raiz quadrada do módulo, tá? E essa parte aqui, ó, vai ficar assim, ó. Então vai ficar assim, ó. X vai ser raiz quarta de 4 vezes cosseno de. Aí eu coloco π mais k vezes voltas completas dividido por 4. Tá? Mais i vezes seno da mesma coisa. Π mais k vezes voltas completas sobre 4. Tá? Isso tudo multiplicado pelo módulo. Certo? Então, é esse aqui o que eu tenho que resolver. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar o k e vou colocar 4 valores de k seguidos. Por exemplo, posso colocar 0, 1, 2, 3. Posso colocar 3, 4, 5, 6. Posso colocar 1000, 1001, 1002, 1003. 4 números inteiros seguidos. Posso colocar
0, menos 1, menos 2, menos 3. Posso colocar menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Posso colocar qualquer número, tá? E eu vou usar o quê? K igual a 0, 1, 2, 3. Por quê? Porque K igual a 0 fica evidente ali, tá? Então, ó, para K igual a 0, vai ficar o quê? Então, para K igual a 0, eu vou achar a primeira raiz, que é o x1. Tá? Porque são 4 raízes. Para cada K, eu vou achar uma raiz. Então, para K igual a 0, x1 vai ficar o quê? Bom, calma aí, deixa eu só fazer uma simplificação disso aqui. O que é raiz quarta de 4? É a mesma coisa, né? Raiz quarta de 4. É a mesma coisa que 2 elevado a 2, que é o 4. Tudo isso elevado a 1 sobre 4. Isso aqui vai ficar o quê? 2 elevado a 2 quartos. Que é a mesma coisa que 2 elevado a meio. 2 elevado a meio é o quê? É raiz quadrada de 2. Então, eu vou colocar esse módulo como raiz quadrada de 2 vezes. Tá? Agora aqui, ó. Quando for 0, isso aqui é 0. Né? 0 vezes 2π, 0. Então, vai ficar cosseno de π sobre 4. Então, cosseno de π sobre 4. Mais i vezes seno da mesma coisa. π sobre 4. Tá? Ó, o que der aqui é o que vai dar aqui. É o mesmo valor, tá? Então, eu dou isso aqui. Bom, cosseno de π sobre 4 é raiz de, raiz de 2 sobre 2. E seno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2 também. Então, vai ficar assim, ó. Raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre 2 mais i vezes raiz de 2 sobre 2. Bom, raiz de 2 vezes raiz de 2, 2. 2 sobre 2, 1. Então, isso aqui dá 1. Mais i vezes raiz de 2 vezes raiz de 2, 2 sobre 2, 1. Então, pronto, tá aqui, ó. A primeira raiz é essa aqui, 1 mais i. Tá? Bom, pelo teorema lá, né, das raízes complexas lá de equações polinomiais, como os coeficientes aqui são reais, tá? Como os coeficientes são reais, então, quando eu sei uma das raízes, eu sei a outra que é o conjugado disso aqui. Então, a outra raiz tem que ser o quê? 1 menos i. Mas eu não vou usar esse teorema para descobrir as raízes. Eu vou continuar aplicando isso aqui para achar todas as raízes. Então, vai ficar assim, ó. Então, essa é a primeira raiz, beleza. x2, bom, x2 vai ser a mesma coisa, né? Raiz de 2, tá? Só que agora vai aparecer o quê? 1 aqui, né? Vai ser 1. Então, vai ficar o quê? Π mais 2π. Π mais 2π, 3π. Então, vai ser assim, ó. Raiz de 2 vezes cosseno de 3π sobre 4 mais i vezes seno de 3π sobre 4. Tá? Isso aqui é daqui. Então, quanto que vai dar isso aqui? Então, o que é raiz de 3 sobre 4? Então, eu vou utilizar para isso o ciclo trigonométrico. Vou fazer ele aqui em cima. Então, π é isso aqui, né? Aqui é o 0, aqui é o π. Π sobre 4, eu vou pegar o π e vou dividir em 4. Então, aqui é o π sobre 4, certo? O próximo é o 3π sobre 4. 3π sobre 4 vai ser o quê? 1π sobre 4, 2π sobre 4, 3π sobre 4. Aqui é o 3π sobre 4. Bom, o cosseno de 3π sobre 4 é o quê? É menos raiz de 2 sobre 2. E o seno vai ser o quê? Raiz de 2 sobre 2. Tá? O cosseno de π sobre 4 é o quê? Raiz de 2 sobre 2. E o seno de π sobre 4 é o quê? Raiz de 2 sobre 2. Tá? Então, aqui é menos, aqui é mais. Então, aqui vai ficar o quê? Menos. Então, raiz de 2 vezes menos raiz de 2 sobre 2. E aqui vai ser o quê? Raiz de 2 sobre 2. Então, raiz de 2 vezes menos raiz de 2, menos 1. Oh, desculpa. Raiz de 2 vezes menos raiz de 2 dá menos 2. Menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Então, esse daqui vai ser o quê? Menos 1. E esse daqui vai ser o quê? Raiz de 2 vezes 2, 2. Dividido por 2 dá 1. 1i. Então, mais i. Aí você fala, ué, mas não tinha que ter dado conjugado? Não, esse aqui não deu conjugado, mas o próximo vai ser o conjugado desse daqui e o próximo vai ser o conjugado desse aqui. Fala, nossa, como é que você sabe disso? É porque você já fez? Não. É porque as raízes aqui, ó, elas vão aparecer a uma mesma distância uma da outra. Aqui. Já, né? É uma teoria aqui que essa matéria aqui indica isso, ó. Tá? Como são 4 raízes, tá? Como são 4 raízes, então a partir da primeira eu vou ter 4 ângulos iguais aqui entre uma raiz e outra.
Então, se aqui é 90 graus, daqui até aqui vai ser 90 graus, a próxima raiz vai estar aqui. E aqui vai ser 90 graus, a próxima vai estar aqui. E aqui até aqui 90 graus. Então, as raízes elas são divididas no ciclo trigonométrico na quantidade de raízes exatamente iguais. Mas vamos colocar aqui, ó. Então, a próxima vai ser o quê? O x3. O x3 vai ser o quê? Raiz de 2 vezes cosseno do quê? Então, olha só. Então, eu já usei 0, 1, agora é o 2. 2 vezes 2, 4. 4π. 4π mais π, 5π. 5π sobre 4. Cosseno de 5π sobre 4 mais i vezes seno de 5π sobre 4. E é exatamente onde eu estava indicando aqui, ó. 1π sobre 4, 2π sobre 4, 3π sobre 4, 4π sobre 4, 5π sobre 4. Aqui é o 5π sobre 4. Então, qual que é o cosseno de 5π sobre 4? É o mesmo menos raiz de 2 sobre 2. E o seno de 5π sobre 4? É o menos raiz de 2 sobre 2. São iguais agora. Então, aqui vai ser o quê? Menos raiz de 2 sobre 2 e aqui menos raiz de 2 sobre 2. Então, mais vezes menos, menos. Raiz de 2 vezes raiz de 2, 2. Dividido por 2, 1. Então, vai dar 1 menos 1, né? Menos. Aí, mais vezes menos, menos. Raiz de 2 vezes raiz de 2, 2. Dividido por 2, 1. Então, deu 1 também. 1 menos 1, né? Vezes i, menos i. Tá vendo? Então, esse daqui, ó, é o conjugado desse daqui. E agora o último vai dar o conjugado desse aqui, quer ver? O x à quarta, então vai ser o quê? Raiz de 2 vezes cosseno do quê? Então, eu já usei o K0, K1, K2. Agora o K3. Então, 3. 3 vezes 2, 6. Mais 1, 7. 7π sobre 4. E aqui a mesma coisa. Então, cosseno de 7π sobre 4 mais i vezes seno de 7π sobre 4. Mas qual que é o seno e o cosseno de 7π sobre 4? Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui, então, é o 7π sobre 4. Tá? Π sobre 4 é esse ângulo, é esse arco. Então, 3π sobre 4 é o quê? 1, 2, 3. É 3 vezes 45. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entendeu? Então, é assim. Então, esse aqui vai dar o quê? Bom, cosseno de 7π sobre 4. Cosseno de 7π sobre 4 vai dar o quê? Mais raiz de 2 sobre 2. E o seno? Menos raiz de 2 sobre 2. Então, vou colocar aqui, ó. Aqui é raiz de 2 sobre 2 e aqui dá menos raiz de 2 sobre 2. Tá? Então, vai ficar assim, ó. Raiz de 2 vezes raiz de 2, 2. Dividido por 2, 1. Então, isso aqui deu 1. Raiz de 2 vezes menos raiz de 2, menos 2. Menos 2 dividido por 2, menos 1. Menos 1 vezes i, menos i. Tá? Essa última aqui, ela é conjugada daquela primeira lá, viu? Então, as raízes, elas são o quê? Elas aparecem aos pares, né? As suas conjugadas. Ó. Então, aqui é os pares conjugados. Ó. Essa aqui também. Então, esse é o conjunto de solução. Tá? Então, resolver a equação aqui, nesse caso aqui, aplicando realmente essa aqui, se não me engano, é a segunda forma de Moivre, é assim que a gente chama ela. Tá? Então, a gente transforma o número complexo ou número real mesmo, na sua forma polar, ou também conhecida como a fórmula trigonométrica, e tira a raiz quadrada, que a raiz quadrada na forma trigonométrica é muito mais fácil. Você tira a raiz quadrada do módulo, e o cosseno vai ser o ângulo mais 2κπ dividido por 4, que é a raiz, né? Que é o índice da raiz. Tá? E aqui também é a mesma coisa. Então, você joga 4 valores de K seguidos, já que é raiz quarta, então são 4 valores de K seguidos. E você pode usar qualquer um deles que sejam em sequência, né? Pode ser 1, 2, 3, 4. Pode ser o 7, 8, 9, 10. Pode ser o menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Tá? Pode ser números que você queira aqui utilizar para fazer isso aí. Tá bom? Então, essa aqui é a solução. Eu poderia colocar aqui em forma de conjunto de solução, mas está muito apertado, não vai dar, então vou deixar só assim mesmo. Essas são as 4 raízes dessa equação aqui, utilizando a segunda forma de Moivre, ok? Bom, se você ficou com alguma dúvida, por favor, posta aqui nos comentários do vídeo, que eu tenho o prazer de auxiliar você para entender isso aqui, tá bom? Curta o vídeo, compartilhe, pergunte se houver necessidade, tá bom? Chama mais gente para vir aqui estudar o Mima.
E não esquece que esse vídeo está nessa playlist aqui, ó, playlist de trigonometria, tá bom? Então é isso aí, vamos que vamos e até a próxima.